Toque de recolher. Abrigos de Nova York impõem regra aos imigrantes que não poderão ficar na rua durante a noite. Na fronteira do Texas, mãe e 2 filhos morrem afogados em travessia e agentes teriam sido impedidos de fazer o resgate. Tempestade massiva de inverno deixou milhões em alerta no final de semana, com muita neve e frio intenso. Brasileira de 40 anos desaparece na Flórida e família pede ajuda da comunidade. E a gente mostra todos os detalhes da história envolvendo a jornalista brasileira Patrícia Leles, que está sendo procurada por fraude pelo FBI. Ela usou as redes sociais para comentar o caso mais recente. Na mensagem, ela se diz inocente e alega que as acusações são frutos de uma perseguição política. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente abre esta edição de hoje falando de uma conquista brasileira aqui nos Estados Unidos. Uma estudante mineira de apenas 11 anos de idade que participou de uma tradicional e disputada competição de ciências no Texas. E adivinha só, ela ganhou o 3º lugar, conquistou a medalha de bronze. A repórter Carolina Camargo mostra pra gente que essa brasileirinha competiu contra 400 alunos de 30 países. A vitória não foi fácil, mas ela chegou lá. Em cima do palco, com a bandeira do Brasil e a medalha de bronze, a tímida Beatriz de Melo Gonçalves não esconde o orgulho da conquista. Competindo com 400 alunos de 30 países, a estudante de Minas Gerais ficou com o 3º lugar na 5ª Olimpíada Copérnicos de Ciências em Houston, no Texas. Estou feliz e muito animada por ter recebido essa medalha. Dos 35 brasileirinhos competidores, apenas Beatriz era representante de uma instituição pública. A mineirinha de 11 anos é da Escola Municipal Professor Cláudio Brandão de Belo Horizonte. A medalha que ela conquistou foi na categoria da 5ª a 6ª série. É uma realização. Eu falo que enquanto nós professores estamos em escola pública, nós temos que deixar um legado e mostrar para os nossos estudantes que eles podem sim chegar onde que eles quiserem. Então, nosso objetivo é mostrar o caminho para os estudantes, mostrar que eles podem e ficamos muito felizes pela dedicação, pelo esforço e pelas conquistas de nossos alunos. Depois da competição e da vitória, Beatriz teve a realização de um sonho. A menina que deseja ser astrônoma conheceu a sede da NASA no Texas. O que eu mais gostei na NASA foi ver as naves espaciais, ver as roupas dos astronautas. A viagem ainda incluiu um passeio pelo Museu de Ciências Naturais de Houston e uma oficina para fazer foguetes com os outros estudantes internacionais. Mudando de assunto, na cidade de Nova York, a partir de hoje, os imigrantes alojados em abrigos do governo serão obrigados a seguir uma nova regra. Um toque de recolher. A partir das 11 da noite, os indocumentados não podem mais estar nas ruas para evitar mendicância. O prefeito de New York, Eric Adams, disse que a medida é obrigatória e uma resposta ao alto número de reclamações de moradores que alegam que os imigrantes estão tocando campainhas de casas e apartamentos para pedir dinheiro, roupas e comida. A partir desta terça-feira, os imigrantes vão ser obrigados a fazer check-in às 11 da noite em albergues, abrigos ou centros de repouso e só vão poder sair novamente para as ruas às 6 da manhã do dia seguinte. As queixas da mendicância foram registradas principalmente próximas ao antigo aeroporto Floyd Bennett Field, que foi transformado em um abrigo gigante e improvisado para os imigrantes. Inicialmente, 4 áreas vão ser obrigadas a decretar o toque de recolher e denunciar os imigrantes que não seguirem as regras. Inicialmente, 4 abrigos vão ser obrigados a decretar o toque de recolher e denunciar os imigrantes que não seguirem as regras. Depois, essa medida deve ser expandida para outros centros de imigrantes. No Texas, a briga entre o governo do estado e a Casa Branca ganhou um novo e sombrio capítulo. A morte de uma mãe e 2 filhos que se afogaram no Rio Grande durante uma travessia ilegal. A administração Biden alega que os agentes federais de fronteira não conseguiram resgatar e salvar a família porque tiveram acesso ao local bloqueado pelas tropas estaduais. Quando o Departamento de Segurança Interna confirmou a morte de mãe e filhos imigrantes afogados no Rio Grande, começou a polêmica.
Congressistas democratas do Texas denunciaram que a responsabilidade pela tragédia teria sido das autoridades do estado. É que tudo aconteceu na região de Eagle Pass, que foi bloqueada na semana passada por tropas estaduais, impedindo o acesso de agentes da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos. A Casa Branca disse que essa ação impediu os agentes de fazerem seu trabalho de resgatar os imigrantes e isso levou à morte deles. Por outro lado, o Departamento Militar do Texas nega as alegações. Segundo a rede de notícias CNN, a administração Biden já procurou mais uma vez a Suprema Corte dos Estados Unidos na batalha contra o Estado republicano. Agora, a Casa Branca estaria exigindo que o Texas interrompa imediatamente seus esforços para bloquear agentes da Patrulha de Fronteira de acesso a uma parte crítica da região. No pedido, a alegação é de que, mais uma vez, o governo texano toma ações inconstitucionais. O Departamento de Justiça diz que só o governo federal, não os estados individualmente, tem autoridade para aplicar a lei de imigração no país. Depois do intervalo, jornalista brasileira é procurada pelo FBI por suposta fraude de milhares de dólares em pessoas da nossa comunidade aqui no país. E atenção, uma brasileira de 40 anos, moradora da Flórida, está desaparecida e a família pede ajuda para encontrá-la. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor, sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. TapTap. Foi. Uma jornalista brasileira está na mira da justiça norte-americana. Ela está sendo procurada por fraude em processos de imigração e roubo de fortunas aqui nos Estados Unidos. Segundo a acusação, Patrícia Lely se passava por advogada, prometia vistos especiais, forjava formulários e aplicava golpes nos clientes, a maioria brasileiros. A repórter Eloaura Zen mostra pra gente que o nome dela já foi incluído na lista do FBI. Com a promessa de regularizar a situação de estrangeiros vivendo ilegalmente nos Estados Unidos, Patrícia Leles arrecadou cerca de $700 mil e, em vez de usar o dinheiro para ajudar os seus clientes, ela teria transferido o montante para sua conta pessoal e investido parte do valor na entrada de uma casa no Texas, reformas no imóvel e até na quitação de dívidas de cartões de crédito. Além de se passar por advogada, o que é crime federal, a brasileira é ainda acusada de roubo de identidade agravado, falsificação de formulários de imigração, forja de assinaturas e criação de recibos falsos. As acusações contra a brasileira Patrícia Bolin de se passar por advogada de imigração licenciada nos Estados Unidos, que não era verdade, já são crimes conhecidos e perpetrados em comunidades imigrantes há algum tempo, são conhecidos pelo governo como crimes de afinidade, onde imigrantes ou pertencentes a um determinado grupo que tem uma afinidade acabam utilizando o conhecimento e a relação de confiança que passam a ter com membros desse grupo para aplicar golpes. A mensagem para a comunidade brasileira nos Estados Unidos e brasileiros que estão fora dos Estados Unidos e pretendem se mudar para os Estados Unidos é que o único profissional capacitado para atuar representando em causas imigratórias é um advogado ou advogada licenciada. Verificar a licença do seu advogado é algo simples e que pode evitar uma grande dor de cabeça para você e sua família no futuro. Natural de Brasília, Patrícia Leles é conhecida por se envolver em polêmicas e por mudar de posicionamento político constantemente. Ela usou as redes sociais para comentar o caso mais recente. Na mensagem, ela se diz inocente e alega que as acusações são frutos de uma perseguição política. A brasileira deixa entender que não está mais nos Estados Unidos e que sua localização é conhecida pelo FBI. Enquanto aguardamos atualizações sobre o caso, fico alerta sobre golpes semelhantes aplicados na comunidade estrangeira vivendo nos Estados Unidos. Lamentável essa situação, mas aqui nos Estados Unidos, infelizmente, estão acontecendo muitos golpes desses falsos profissionais da imigração. Mas você que é telespectador, como que você pode se proteger contra esse tipo de golpe? Bom, quando você for fazer a consulta, pergunte ao profissional, advogado ou advogado, por qual estado
ela ou ele está licenciado. A Ordem dos Advogados aqui nos Estados Unidos, ela é estadual. Então, com o nome completo do profissional, você entra no site da Ordem dos Advogados daquele estado e você procura pelo nome e confirma se realmente está autorizado a exercer a prática do direito. Segundo, se a consulta que você teve não te deixou completamente seguro ou sobraram dúvidas, se você ainda tem perguntas a fazer, procure um segundo advogado, procure uma segunda opinião. Sem dúvida foi um exagero, mas eu já tive clientes que conversaram com 8 outros advogados antes de vir falar comigo. Agora um pedido de ajuda para nossa comunidade no estado da Flórida. Uma mãe está procurando pela filha que desapareceu em dezembro do ano passado. Essa é a foto de Rosimar Melquiades Lopes, de 40 anos. Ela não fala inglês e sofre distúrbios psicológicos. A mãe, Raimunda Schnelli, disse que a filha saiu de casa e se perdeu na região de Lake Worth Beach. Ela já pediu ajuda da polícia, mas também pede solidariedade da comunidade. Dona Raimunda lembra ainda que Rosimar precisa de remédios controlados e desde que sumiu não está tomando a medicação. Ela teme pelo estado psicológico da filha. Quem tiver alguma informação, basta ligar para a polícia do condado de Palm Beach nesse número que aparece agora na sua tela. Vamos nos unir para ajudar, gente. E agora o assunto é saúde, porque durante o inverno muita gente daqui do país sofre do mesmo problema, que é a deficiência de vitamina D, que é essencial para o nosso organismo. E uma pesquisa preocupante mostra que muitos adultos e crianças aqui nos Estados Unidos não têm a quantidade recomendada dessa vitamina tão importante. Ela pode vir de alimentos fortificados, mas a nossa maior fonte de vitamina D é a exposição ao sol, que aparece pouco durante o inverno no hemisfério norte. E se o nosso corpo não produz o suficiente desse componente, pode haver um impacto significativo na saúde. Skeletal issues, muscle function issues, immune system compromise, potential links to chronic diseases, and mental health effects. Este médico da família diz que nessa época do ano é comum as pessoas terem deficiência de vitamina D e muitos dos sintomas passam despercebidos, como fadiga, dor nos ossos ou articulações, fraqueza e espasmos musculares e mudanças de humor. Para descobrir se você está com falta dessa vitamina, procure um médico que vai realizar um exame de sangue para diagnosticar a condição e indicar o melhor tratamento. Os médicos recomendam que para essa época do ano de pouca exposição solar, se faça consumo de alimentos ricos em vitamina D, como peixe, gema de ovo, queijo, cogumelos e leite. Suplementos dietéticos também podem ajudar. The recommended daily allowance for most adults is 600 to 800 international units. A dose diária recomendada para a maioria dos adultos é de 600 a 800 unidades internacionais, mas para alguns depende do nível de deficiência de cada um. Por isso é importante seguir a recomendação do seu médico, porque as altas doses de vitamina D podem ser intoxicantes, explica o médico. As novas diretrizes internacionais sobre vitamina D que estão por vir elencam grupos de risco onde a suplementação deveria ser feita, independente de dosar no sangue ou não. Esse grupo de risco, de maior risco de deficiência de vitamina D, são crianças e adolescentes, mulheres grávidas, pacientes idosos, pacientes com pré-diabetes e pacientes com obesidade. Esses grupos deveriam suplementar a vitamina D nas doses usuais, independente ou não de dosagem no sangue. No próximo bloco, família de imigrantes está em luto após a morte a queima-roupa de jovem em restaurante lotado. E o governo dos Estados Unidos revela que está cada vez mais difícil descobrir motivações por trás dos ataques armados no país. Em Massachusetts, uma família de imigrantes de Cabo Verde está em luto depois que o filho mais novo foi brutalmente assassinado no meio de um restaurante no fim de semana. Comerciantes brasileiros que têm lojas no mesmo mall estão preocupados com o aumento da violência. I can't believe Joe is dead. A mãe e as irmãs de Joe ainda tentam entender o que aconteceu. Even if justice is served, we can never get him back ever again. That's what breaks my heart the most. No final de semana, Joe Araújo estava jantando quando um homem usando uma máscara invadiu o restaurante lotado, puxou uma arma e atirou a queima-roupa no jovem de 22 anos. Joe foi socorrido, mas morreu logo na chegada ao hospital em Broxton.
A polícia investiga o caso, mas diz que ainda não tem suspeitos identificados. I'm just trying to keep it together for him. Love that kiddo, he's my everything. Os comerciantes brasileiros que têm lojas no mesmo mall onde aconteceu o assassinato dizem estar com medo e tomando precauções para aumentar a segurança na região. O Departamento Norte-Americano de Segurança Interna anunciou que está cada vez mais difícil identificar as motivações por trás dos ataques com armas de fogo no país. Nos últimos anos, a violência tem sido resultado de inúmeros fatores que vão desde extremismo, problemas mentais, até explosões de raiva. Um estudo do Departamento Americano de Segurança Interna apontou que o perfil dos agressores mudou nos últimos anos. Isso vem dificultando cada vez mais as investigações dos policiais e as identificações dos motivos primários de tiroteios. Os dados apontam que, na atualidade, a motivação por trás de ataques com armas envolve várias e diferentes narrativas que acentuam a tendência à violência do atacante. Muitas delas são alimentadas nas redes sociais. Os especialistas examinaram 8 ataques nos últimos 5 anos, que resultaram em várias mortes e mais de 130 pessoas feridas. As análises indicaram que os ataques foram influenciados por fatores mistos. Todos eles tinham conexões pessoais com os alvos, exibiam fascinação por violência e envolvimento digital com conteúdo agressivo. Os investigadores afirmam que compreender o que estimula um assassino à ação é uma peça crucial do quebra-cabeça para prevenir futuros ataques que sigam os mesmos padrões. Mas, para isso acontecer, o departamento informou que agora é necessário uma reformulação das análises para identificar e prevenir ataques em massa. É preciso levar em consideração o conteúdo online de possíveis agressores e as atuais narrativas intolerantes. Agora, olha só essa notícia. A gente sempre aprendeu que as impressões digitais são únicas em cada pessoa, certo? Errado. Estudiosos descobriram que essas marcas nos dedos, afinal, não são tão exclusivas assim quanto a gente pensava. Pois é, olha, um programa de inteligência artificial examinou 60 mil impressões digitais. O resultado mostrou que as mesmas marcas foram encontradas em diversas pessoas, mas em dedos diferentes. Os estudiosos disseram que a precisão desse estudo é de 77%. Essa pesquisa foi liderada por um graduado de engenharia da Universidade de Colômbia. E o assunto agora é a guerra no Oriente Médio. Em 100 dias de confrontos, a ONU informou que mais de 24 mil pessoas morreram no conflito armado e cerca de 2 milhões de palestinos estão desabrigados. Israel afirmou que em breve a operação intensiva em Gaza deve acabar. No Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o confronto entre Israel e Hamas e o medo de que esse conflito esteja se espalhando pela região foram as principais discussões dos primeiros dias de encontro. As últimas informações da guerra você confere agora com o enviado especial da Record em Tel Aviv, Fábio Menegatti. Olá, boa noite. A Guarda Revolucionária do Irã assumiu a autoria de 2 atentados nesta madrugada. Os Estados Unidos classificam este grupo como terrorista. Um dos bombardeios teria sido contra um alvo do Estado Islâmico na Síria. O outro seria contra uma casa usada pelo Serviço de Inteligência de Israel, no Iraque. O governo local nega a afirmação dos iranianos e diz que um empresário morava no endereço atingido. No sul do Líbano, o exército de Israel fez hoje ataques aéreos contra alvos do Hezbollah. Segundo as autoridades, foram destruídos dezenas de postos de observação e edifícios militares do grupo extremista que tem apoiado os terroristas do Hamas desde o começo da guerra. Já no sul de Israel, próximo à faixa de Gaza, 50 foguetes foram lançados pelos terroristas em direção a uma cidade israelense. O sistema de defesa de Israel interceptou uma série de ataques, mas não evitou que uma loja de eletrônicos fosse atingida. Não há relatos de feridos. Hoje, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu reconstruir as comunidades próximas a Gaza assim que vencer o Hamas. Já Yoav Gallant, ministro da Defesa israelense, afirmou que a ação militar intensiva em Gaza vai acabar em breve. Os Houthis, grupo rebelde do Iêmen que também apoia o Hamas, reivindicaram mais um bombardeio no Mar Vermelho. Desta vez, um navio grego foi alvo de um míssil. As constantes ofensivas dos extremistas levaram o Conselho de Segurança da ONU a exigir o fim imediato dos ataques.
A ação dos Houthis gerou respostas das marinhas dos Estados Unidos e do Reino Unido. Em Davos, na Suíça, o primeiro-ministro do Catar disse que o envolvimento dos americanos e dos britânicos pode aumentar a escalada de tensão no Oriente Médio. Fábio Menegatti, para o jornal Américas no Ar. No próximo bloco tem todos os detalhes da nevasca que atinge 80% do país desde o final de semana. E a gente mostra como está sendo a viagem inaugural do navio cruzeiro, o maior do mundo, que partiu de Miami com brasileiros a bordo. Américas no Ar. Oferecimento Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Tap. Foi. Os produtos químicos plásticos estão custando bilhões de dólares ao sistema de saúde dos Estados Unidos. Olha, segundo um novo estudo, esses intoxicadores perturbam os hormônios do corpo humano e também contribuem para o desenvolvimento de várias doenças crônicas e podem levar até a morte. Além disso, esses químicos estão ligados a danos no desenvolvimento, sobretudo reprodutivo, a problemas no sistema imune e também cognitivo, o que, de acordo com os pesquisadores, é um problemão porque hoje em dia tem plástico em absolutamente tudo. Só em 2018, estima-se que plástico químico esteve ligado a um gasto de mais de 240 bilhões de dólares em cuidados de saúde aqui nos Estados Unidos. Os principais produtos químicos plásticos que interferem no mecanismo do corpo humano são aqueles usados para prolongar a vida do plástico e deixá-lo mais duro, como o BPA e o BPS. E olha, mudando de assunto, a semana começou com uma onda de frio ártico atingindo cerca de 80% do território norte-americano. Mais de 100 milhões de pessoas estão em alerta. O mau tempo derrubou as temperaturas e levou neve do Texas até a Iowa. Esse sistema ártico está seguindo agora para o leste e nordeste do país, como nos mostra a repórter Giovanna Locatelli. O frio intenso derrubou as temperaturas e tingiu a Iowa de branco. Os termômetros chegaram a marcar menos 7 graus Fahrenheit, com sensação térmica de menos 22 graus. No Tennessee, o cenário não foi diferente. O mau tempo, com temperatura abaixo de zero, levou neve intensa para a região de Memphis. O único jeito de andar nas ruas foi esquiando. No Texas, as ruas escorregadias provocaram acidentes e paralisaram o trânsito. No Arkansas, um caminhão escorregou na pista e bateu numa árvore. Uma pessoa morreu. Em Oklahoma, a tempestade de neve veio junto com vento, derrubou a visibilidade para apenas 2 metros. Quase 80% do país está enfrentando uma tempestade congelante vinda do Ártico. A previsão é que mais de 250 recordes de acúmulo de gelo sejam registrados até amanhã, quarta-feira. Esse sistema de inverno rigoroso, o quarto nas últimas semanas, já começou a ser sentido ao leste e nordeste do país, incluindo Boston, Massachusetts, onde as temperaturas já começam a cair. Em algumas regiões da Nova Inglaterra, a neve já cobriu tudo de branco. Desde ontem, mais de 2.000 voos já foram cancelados em diferentes aeroportos do país por causa do clima extremo. A ordem das autoridades é só sair de casa se for realmente necessário e acompanhar as previsões do tempo. As mudanças climáticas estão alterando os extremos, né? Que era raro, que acontecia uma vez a cada 200 anos, uma vez a cada 100 anos, uma vez a cada 50 anos, está ficando mais corrente. Então, a gente está mudando, não é como o planeta responde ao frio ou calor. O que a gente está mudando é a intensidade dessa resposta. O que se sabe é que esses eventos extremos, a probabilidade deles ocorrer está sendo cada vez maior. É isso aí, a gente vai continuar acompanhando essa onda de frio ártico aí, trazendo todas as informações para vocês. Vamos aproveitar agora que a gente está falando de tempo, dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar o clima em parte do país para amanhã. Olha, Boston, tempo encoberto, mínima de 18 graus, máxima de 27, bastante frio. Nova York, a máxima não passa de 27 também. Norfolk, tempo encoberto, mínima de 22. Atlanta, a gente tem o solzinho, mas olha, é frio ainda, mínima de 20, máxima de 37. Na Flórida, tempo encoberto em toda a região, a máxima não passa de 70. New Orleans, sol brilhando forte, Houston
também aí, Evelyn. Isso mesmo, o sol continua também bastante lá em San Antônio, mas com temperatura mínima bem baixa, de 34. Aí ele começa a dividir espaço com as nuvens em El Paso, onde a máxima não passa de 68. Esse tempo encoberto continua em Albuquerque, no Novo México, e também em Phoenix, no Arizona. Em Los Angeles, na Califórnia, a máxima chega a 64. E lá em São Francisco, máxima de 59, mínima de 48. A gente tem ainda Las Vegas ali com um friozinho no deserto de 43 ao longo da madrugada. Nessa região a gente sabe que está bastante frio, né, Ruth? Pois é, pois é. E olha, gente, a fortuna dos homens mais ricos do mundo mais que dobrou nos últimos 4 anos. Olha, só o que impressionante, gente. Desde 2020, aumentou uma taxa de cerca de 14 milhões de dólares por hora. Isso significa que a fortuna dos mais ricos passou de 400 para 870 bilhões de dólares. Nesse mesmo período, quase 5 bilhões de pessoas ficaram mais pobres aqui no mundo. Se seguir nesse ritmo, o levantamento de desigualdade realizado pela ONG Oxfam aponta que algo inédito vai acontecer muito em breve. O mundo vai registrar o primeiro trilionário em uma década. Enquanto isso, a pobreza vai levar mais tempo para chegar ao fim, cerca de 200 anos. E olha, no final de semana teve a viagem inaugural do maior navio do mundo, que estava atracado em Miami desde quarta-feira passada. O Icon of the Seas fez um passeio até o Caribe com convidados, imprensa e familiares dos funcionários. A Cone Rocha mostra todos os detalhes dessa viagem pra gente. A imagem desse gigante dos mares em Miami impressiona qualquer um. Difícil não reparar no tamanho que os carros ficam ao lado desse cruzeiro, que é 5 vezes maior que o Titanic. O Icon of the Seas da Royal Caribbean é o maior navio do mundo. Tem 20 andares, 7 piscinas, 6 tobogãs, quase 3.000 quartos e muito mais. Desde quarta-feira passada, ele estava atracado no porto de Miami e neste final de semana ele fez a primeira viagem experimental só para convidados. Desde que chegou a Miami, as pessoas param os carros em Miami Beach para ver o grande Icon of the Seas. Ele pode transportar até 5.600 pessoas, além dos 2.000 tripulantes. A atração é o que não falta nesse navio colossal. Tem mais de 40 bares e restaurantes, cachoeira coberta, parque aquático e muitos espetáculos. O primeiro cruzeiro oficial e aberto ao público vai acontecer no dia 27 de janeiro, com destino ao Caribe, numa viagem de 7 noites. Mas é bom se preparar. O Icon of the Seas é apenas o primeiro da série de navios gigantes da Royal Caribbean para este ano. 2025 será a vez do Star of the Seas, que partirá de Porto Canaveral, também na Flórida. E outro navio que já está programado para ser lançado em 2026. Bonito esse navio, hein, Evelyn? Incrível, imagina a viagem, como não deve ser. Eu tava pensando nisso. Divertidíssima. Eu tenho vontade, mas eu não sei se eu tenho coragem. Mas divertidíssima deve tem ser. gente que tem medo e não consegue não, mas deve ser bom. Deve. Quem faz cruzeiro sempre diz que ama e que não troca por nada, então deve ser incrível. Deve. Pra quem faz, realmente deve ser incrível. Bom, Jornal Américas no ar, então, termina agora. Mas não sai daí que vem agora mais um episódio da reapresentação de Jezabel e a gente volta a te esperar de novo amanhã. Uma boa noite, gente. Boa noite.